Olá, eu sou a Tatiane e estamos aqui com mais um Pod Ar, o podcast das Amigas do Reino. E hoje nós falaremos do tema Entendendo os Temperamentos dos Nossos Filhos, como amar e corrigir os nossos filhos segundo o coração de Deus. Amém? Amém. Oi, Tati, tudo Oi, bem, Gadi. amiga? Que bom que você está aqui comigo hoje. Olá, amigas do Reino. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, a Leide Rodovalho, esposa do Eduardo Rodovalho e mãe da Alice e da Maria Clara. Né, Leide? É isso? Isso mesmo. A Leide é escritora, é educadora e mentora de mulheres. E está atualmente liderando a rede de ensino da Family Church. E nós estamos muito felizes, Leide, por te receber aqui no Pod Ar e por aprender com você. E, além disso, gente, ela é professora da minha filha. E a minha filha é apaixonada em tudo que você ensina, né, na escola. E eu quero te agradecer pela sua entrega, pelo seu sim para aqueles adolescentes, que isso é maravilhoso. Que nós possamos ter tantas mulheres no mundo como você, para esse cuidado com as nossas crianças. Amém. Seja muito bem-vinda. Amém, gente. Que honra, que alegria estar aqui. Você falou de adolescente, né? Eu amo estar com eles, amo. Aí tem gente que fala, Leide, como assim? Né? Sala de aula, você não precisa. Eu falei, não é porque preciso, é porque é o meu chamado, né? É o meu propósito. Então, É mais forte do que você. é mais forte do que eu, gente. Aí eu entro e me transformo lá dentro. Mas muito feliz de estar aqui, muito feliz de mais uma vez poder participar desse projeto que tem abençoado tantas mulheres, né? Amém. E eu me sinto assim, lisonjeada, honrada, né, de estar aqui, porque eu sei que esse projeto, esse tempo que nós vamos estar aqui, esse conteúdo, né, vai chegar em tantas casas. Então, para mim é um privilégio, né, poder usar os conhecimentos que Deus tem me dado para abençoar outras pessoas. Obrigada, gente. Obrigada, Tati. Amém, Obrigada, nós que agradecemos. Obrigada. A Leide, a gente já recebeu a Leide, né, Tati, no nosso culto evangelístico que nós fazemos uma vez ao mês. Foi uma E benção. foi uma bênção, e ela trouxe uma palavra do céu, né? A gente nem conversou, te deixei à vontade, Deus alinhou tudo, o Espírito Foi, Santo é o gente. mesmo, né, Leide? Como foi maravilhoso aquele tempo, você com aquelas mulheres conosco, e eu louvo a Deus por isso. Mas hoje a gente vai falar sobre temperamentos. Gente, esse tema é maravilhoso, né, Tati? Eu amo esse tema, gosto muito. Que bom. E temperamentos, né, dos nossas crianças e adolescentes. Como é que a gente lidar com isso? Como é que funciona isso, né, dentro das nossas casas como mãe, né? Como eles se relacionam também. O que seria esse temperamento, Leide? Explica um pouquinho pra gente entender, né? Então, gente, esse tema eu sou super suspeita. Foi um tema que transformou o ambiente da minha casa. Amém. Então, esse tema foi um tema que quando eu estava estudando um pouco mais sobre desenvolvimento infantil, na verdade, na época, eu era pastora de crianças e eu queria aprender mais para entender melhor como ensinar melhor a palavra de Deus para elas. E aí, fazendo um curso de desenvolvimento infantil, eu descobri esse tema. Falei, uau, né? Quando eu tava lá, eu pensava assim, gente, eu tô errando com as minhas filhas. Eu nunca tinha percebido isso, nunca tinha percebido que elas são tão diferentes, né? Que elas têm necessidades tão diferentes e, enfim, foi assim, transformador. Inclusive, dele surgiu, né? Deus me deu um livro para poder abençoar outras mães, porque eu falei, meu Deus, o mundo inteiro precisa conhecer, né? Ter esse conhecimento e conhecer esse estudo. Então, assim, o temperamento. Tem gente que fala assim, ai, mas você está querendo me falar que você vai dividir a humanidade inteira em 4 tipos de pessoa? Então, é claro que o ser humano ele é muito complexo. Ele Verdade. é muito complexo para a gente simplesmente colocar um rótulo, né? Enfim. Mas os 4 temperamentos é um estudo tão simples, tão fácil de ser aplicado e traz tanta transformação nos relacionamentos, né? Hoje a gente vê muitos outros estudos de comportamento, mas o estudo dos temperamentos foi o primeiro. E o temperamento, ele é a forma de você falar, o seu jeitinho único, né? A forma de você reagir ao mundo, no jeito que você veste, na forma que você fala, como você anda. Então, enfim, é esse jeitinho único que nós temos, né?
nós não somos só o nosso temperamento, nós somos também um conjunto, né? Então, nós somos a nossa personalidade, que é formada do temperamento, que é a essência, que quando nós nascemos, Deus deu uma essência única para cada um. Então, assim, eu falo, não tem nenhum temperinho igual. Cada temperinho legal. é diferente. Não, interessante porque às vezes eu sempre me pergunto, temperamento e personalidade são as mesmas coisas? Andam Não. juntos? Como que Elas funciona? é o seguinte, imagina um círculo, né? Esse círculo é a sua personalidade. Dentro dele tem o seu caráter e o seu temperamento. A soma deles é a sua personalidade. Então, assim, por exemplo, às vezes uma criança que é muito tímida, ela foi criada num ambiente muito comunicativo, muito expansivo, né? Que aquele ambiente puxou ela para poder ser mais expressiva. Então, ela tem uma tendência a ser uma pessoa mais introvertida, mais quietinha, mas o ambiente que formou ela deu uma puxadinha nela, entendeu? Entendi. Então, assim, o caráter, ele é formado, por exemplo, pela escola que a gente estuda, pelas pessoas que a gente convive, né? Principalmente na infância. Então, é o certo ou errado da sociedade. Certo. Então, isso vai formando quem nós somos, né? E essa essência é o nosso temperamento. Lá, né? Eu falo assim que o temperamento... Tem gente que fala assim, mas a gente tem os defeitos, né? Os pontos fracos e as virtudes. Mas e esses defeitos? Eu falei, deixa eu te falar, quando Deus nos criou antes da fundação do mundo, só tinha o que é parecido com ele. Só tinha virtude. Pensa. verdade. Uau! Isso. E aí, quando veio o pecado, é que veio realmente, né? As nossas debilidades, fragilidades, né? Fraquezas. E Porque a tudo gente é para a glória de Deus, A né? gente começou a imitar as outras coisas, né? Que não eram o que refletia Jesus, né? Sim. Sim, o pecado. Isso, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno, né? Então, Isso. quando o ser humano foi colocado na Terra, o que ele levou daqui? Uma essência perdida. Sim. né? Mas me fala uma coisa, Leide. Eu tenho 2 filhas Sim. criadas por mim e por meu marido, e elas são completamente diferentes. Como pode isso? Então, seja bem-vinda à maternidade. Né? Eu também tenho 2 filhas, uma de 12 anos e outra de 14 anos. A Alice, na verdade, já vai fazer 15 no próximo mês. E elas são completamente diferentes. A minha fez 15 agora, Sério? semana passada. Então, é tão interessante que se nós tivermos 3, 4, 5 filhos, cada um deles vai ser de um jeito, né? Então, é tão rico você começar a entender as diferenças, que eu falo o seguinte, todo mundo nasceu para amar e ser amado. Porque é a essência de Deus em nós, né? E nós não nos sentiremos amados, nós não amaremos o outro se a gente não aceitar a diferença. Então, é aceitar, é perceber essa individualidade, né? As diferenças delas. Tem coisas que em uma você fala, nossa, essa aqui ela faz melhor isso do que a outra, né? Mas, na verdade, as duas são diferentes, nós somos diferentes. Aí eu falo o seguinte, junta tudo numa casa, cada um de um jeito, É verdade. né? Meu E Deus. aí formam a família, socorro Deus, Só né? Deus para fazer Só algo Deus. para E trazer por algo isso, tão e às vezes- extraordinário. e às vezes a gente, assim, a gente se perde no meio da nossa casa, da nossa família, às vezes com uma coisa tão simples, porque a gente só não percebeu que o outro é diferente de mim. E eu tô cobrando, exigindo dele algo que ele não vai me dar. Por quê? Porque não é dele. Então eu preciso aceitá-lo do jeito que ele é. E aí ele vai se sentir amado. E quando um filho se sente amado, quando o marido se sente amado, o que acontece? Eles se abrem para nós, né? A comunicação Amém. flui, Glória né? a Deus. Não, e é tão interessante porque os filhos são criados pelos mesmos pais, né? E essa criação que a gente traz para os filhos, os mesmos pais, e os filhos, cada um cresce de uma forma diferente. Como que pode isso, Leide? Eu, mãe, vou criar as minhas filhas dentro daquilo que eu acho que é certo, dentro daquilo que eu acredito, dos princípios. Só que as minhas filhas recebem cada uma de uma forma. Isso faz parte também do temperamento de cada uma? É isso mesmo, porque assim, olha, tem gente que fala justamente isso, Leide, mas eu criei tudo igual. Isso. Por que é diferente? Porque, na verdade, e aí às vezes um tem mais sucesso, se destaca mais, o outro dá mais trabalho, né, entre aspas, mas eu falo, o erro tá aí, é você criar igual.
A gente não pode criar igual. A gente tem que criar de acordo com a necessidade de cada um. Nós temos um propósito, né, diante de Deus, que é ativar o propósito profético dos nossos filhos. E isso vai de encontro à individualidade de cada um deles. Então, eu preciso entender como cada um recebe. Eu preciso entender como cada um vai aceitar aquilo que eu estou falando. Então, por exemplo, tem temperamento, né? Nós vamos falar dos temperamentos, por exemplo, extrovertidos. Que se você é muito firme, se você bate de frente, ele não vai te ouvir, ele não vai querer saber. E aí você fala assim, é rebeldia. Não, é a forma que você está falando. Que você precisa entender que todas as vezes que você bater de frente dessa forma, ele vai reagir. Por quê? Porque é do temperamento dele essa reação. Entendi. Então, se ele é assim, o que eu preciso? Eu preciso contornar esse filho. Mas às vezes tem o outro que é mais introvertido, que é mais quietinho. E aí você não pode falar nada, que ele já se sente muito sensível e já leva pro coração e já sente, né, já fica triste. Então, com esse filho, você precisa falar de outra forma, você precisa ter uma outra abordagem, né? E assim vai, então não pode ser igual. Talvez a gente erre por isso, por tentar criar igual, né? Uau. Verdade. Na minha casa, uma mesma informação, por exemplo, filha, nós vamos sair no final de semana. Para uma é uma alegria, para outra, nossa, mãe, eu queria ficar em casa. Desse jeito eu também tenho. Tem uma que não para quieta em casa e a outra que dá assim, paga qualquer tanto para ficar quieta lá na casa, assistindo filme, cozinhando. A outra não, a outra gosta de amigos e não gosta de cozinha, entendeu? E casa cheia. E isso é uma delícia, gente, porque isso é o que nos faz humanos, né? Isso. Não, e é tão interessante ouvindo você falar que isso também é libertador para os pais. Quando a gente tem esse conhecimento, essa verdade sobre nós, como fica mais fácil você não só educar os filhos, né? Mas entendê-los, saber lidar com eles, porque isso é um desafio para as mães, né? De hoje em dia, para os pais. Fala um pouquinho desse desafio, né? Da gente conseguir entender, ainda mais na adolescência. O que acontece é que, assim, ó, quando a gente bate cabeça, né, tentando e tal, e dependendo de Deus, e orando, e quando a gente acha que a gente entendeu um pouco, mudou a fase. E não é assim? É verdade. Aí você fala, não, eu sei, agora é Agora que eu assim, eu aprendi. entendi, agora eu aprendi. Aí vira Verdade. adolescente. Aí você fala, não, agora eu entendi. Aí entra na juventude. Porque ser pai e mãe, né, é um eterno aprendizado. E o que a gente precisa entender é que a comunicação, ela é o grande, vamos falar assim, a grande chave na educação dos nossos filhos. É o como fala. Porque o ensino, ele é pelo que a gente vive primeiro, né? Sempre começa pelo exemplo. Mas pelo falar, a gente precisa falar. E a mãe, aí tem gente que fala assim, eu não quero ser uma mãe chata. Deixa eu falar, sinto muito. Se você não for uma mãe chata, você vai ser uma mãe negligente. Então a gente vai ser chata em algum momento, sim. Não tem como você ser legal, boazinha o tempo todo. Por quê? Porque os nossos filhos precisam de limites, eles precisam de nãos, eles vão ser frustrados e tá tudo certo. Eu costumo falar na educação de filhos que a mãe é o que ela não pode. O que uma mãe não pode? Ela não pode demonstrar insegurança. O filho precisa saber que ela tá sabendo onde ela vai. Tá ruim, eu não tô gostando, como se diz, eu não queria isso, eu não queria essa resposta da minha mãe, mas ela está segura. Ela pode até estar insegura dentro dela, mas ela precisa passar esse esteio, sabe? Essa segurança pro filho. Então, aquela mãe muito insegura, ela cria filhos inseguros. Uau. E então, isso é algo assim, que, como se diz, a gente vai, passa segurança, se não tá seguro, vai lá, vai estudar, vai orar, vai atrás, né, de alguém para te aconselhar. Precisar mudar, muda, né, de rota, não tem problema, mas passe segurança para os seus filhos, né? Eu acho que isso é algo muito importante na educação dos filhos, principalmente na adolescência, porque eles vão testando a gente, e aí se a gente fica assim, sem saber muito para onde ir, eles fazem o que quer, não é? Nossa. Verdade. E existe uma geração de pais que querem ser somente amigos dos seus filhos. E não pais, e não exercer a função de pais. Né? Isso mesmo. E você diz que tem temperamentos que são mais sensíveis, tem temperamentos que são mais fortes. Então, por exemplo, se eu tenho um pai com temperamento sensível e um filho com temperamento forte,
pode causar alguma confusão aí, né? Com certeza. O que que acontece? Vou falar rapidinho aqui para vocês saberem quais são os temperamentos, né? Quais são os temperamentos? Então, nós temos 4 temperamentos. Então, esse estudo... tem gente que fala, tem 5 agora. Não, eu tô falando do estudo dos temperamentos do primeiro, que foi estudado lá em 460 anos antes de Cristo. Então, é um estudo, como se diz, muito antigo, Eu só conheço mas 4. muito atual. Também. Agora Curioso surgiu mais isso. um. Mas eu, assim, de verdade, de todos os estudos de comportamento humano que eu já tive acesso, é o que eu mais gosto para você, para o relacionamento. Tem um, por exemplo, diz que é muito bom para empresa, mas para relacionamento, para você aplicar na sua casa, os E temperamentos. os temperamentos que você vai nos dizer agora não é só sobre os filhos, é sobre as pessoas, né? Sobre Isso. nas relações pessoais, né? Isso aplica-se, assim, em todos os aspectos dos relacionamentos, né? Então, vamos lá. Então, são 4 os temperamentos, o colérico e o sanguíneo, que são temperamentos mais expansivos, extrovertidos. A reação deles é para fora, é para o mundo. Então, assim, eles não gostaram, eles vão falar, eles vão reagir, porque eles pensam e reagem rápido. E nós temos também o fleumático e o melancólico, que são temperamentos mais introvertidos e que reagem para dentro. Então, eles sentem da mesma forma que os extrovertidos. Porém, a reação deles não é para fora. Talvez a gente nem perceba o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando. Eles reagem para dentro. E aí a gente fala assim, e qual que é a diferença deles? A diferença eu tenho até um gráfico, eu até coloquei aqui no meu livro, até vou mostrar aqui, ó. Mostra. Trouxe presente para ela. Ai, que lindo! Adorei. A gente já deu o nosso, tá, meninas? Ali no nosso camarim, já entregamos. E aí ele chama justamente Transforme Sua Maternidade, temperamentos que conectam corações. Ai, amei. Porque eu entendi que os temperamentos conectam o coração. Porque você aceita o outro como ele é. Então, quando você aceita, ele se abre para você, né? Então, você tem acesso ao coração. E aí fica muito mais fácil o ensino, né? O treinamento dos filhos, enfim. E aí, qual que é a diferença, então, do colérico para o sanguíneo, que os dois são muito expansivos? O colérico, assim, são 2 perguntas básicas. Vou voltar aqui um pouquinho. Tá. 2 perguntas básicas para vocês descobrirem qual é o seu temperamento. Primeiro, quando algo acontece com você, qual é a rapidez da sua resposta? Não, eu penso, mesmo que eu não fale, tá? Tem gente que fala assim, não, eu até penso, mas não falo. Não é sobre verbalizar. É sobre essa resposta vir rápido em você. Então, você cresceu, nós estamos aqui com mulheres maduras, maravilhosas, mulheres de Amém. Deus, que às vezes vai falar assim, não, eu não reajo rápido. Né? Porque eu não falo mais, eu aprendi. Não, você aprendeu, mas você pensa. Então, se você pensa rápido nessa resposta, tem a resposta na ponta da língua, você é extrovertido, né? Então, você já definiu se você é quente ou frio. Certo. Agora, então, se é devagar, se você para pensar na resposta, às vezes você precisa de um tempo para pensar. Você é introvertido, né? É o frio. E segunda pergunta básica. Essa situação que aconteceu com você, tanto bom quanto ruim, quanto tempo que ela fica em você? Então, se ela fica muito tempo, aí a gente é uma cruz, né? E aí, em cima e embaixo, quente e frio, e do lado, seco e úmido. O seco é essa pessoa que fica remoendo um pouquinho, demora a sair. Ela precisa, como se diz, digerir, né? Aquilo. E os úmidos, que são os sanguíneos e fleumáticos, é assim, ó, rapidão. O sanguíneo, ele é extrovertido, certo? Então, assim, bateu, levou, ele explodiu. De repente, ele já arrepende, já não lembra de mais eu sei nada. Sabemos. Né? Eu quero saber qual é o temperamento de vocês. Então, essas 2 perguntas. Eu reajo rápido ou não? Se esse sentimento, que essa reação, que esse acontecimento teve, ele passou rápido ou não? Se passou rápido, úmido. Se demora, seco. Então, você guarda mais, é mais rígido. Entendi. E o úmido mais flexível. O úmido, então, seria o sanguíneo, o fleumático? Isso. Eu achava que o sanguíneo e o colérico sentava próximo, assim, em tudo. Não, porque, ó... Então, por exemplo, tem gente que, assim... Porque o quente é colérico e sanguíneo.
O quente é colérico e sanguíneo. E aí, nesse cruzamento aí, por exemplo, o quente e o úmido é sanguíneo. Mas o úmido e o frio lá embaixo é o fleumático. Entendi. Entendeu? E assim vai. No gráfico dá pra saber super bem, assim. Gente, a gente escuta falar muito sobre, né, temperamentos, até no meio que nós vivemos hoje, Sim. Ministério de Mulheres. Mas eu estou encantada com a sua explicação, como eu estou aprendendo. E trazendo esses temperamentos para os nossos filhos, né, nossas crianças. Como que a gente lidar com colérico? Eu tenho um filho colérico em casa. Eu não tenho coléricos em casa, mas um exemplo. Se eu tenho uma filha colérica, como que eu lido para correção, para ela entender que eu a amo? Como é que seria lidar, né, com um temperamento colérico dentro de casa? Eu falo assim que talvez seja o mais desafiador, por exemplo, para uma mãe que é introvertida, né? Uau, porque é um verdade. filho que vai, que quer liderar. Então, o colérico, ele tem um espírito de liderança, ele gosta de mandar mesmo, sabe? Ele gosta de estar certo. E ele é muito firme nas palavras. Então, ele expressa, mas ele não expressa qualquer coisa. Eu falo assim que o colérico, ele consegue ir lá colocar o dedo na ferida, assim, ó, pá, ele é, sabe, certeiro. E esse filho, ele é um filho que tem essa liderança natural. Todos os temperamentos podem liderar, tá? Não existe um temperamento que não possa liderar. Pelo contrário, cada vez mais a neurociência mostra pra gente que a neuroplasticidade, tudo que você aprende, você consegue treinar e fazer. Então, mas ele é naturalmente mais líder. Então, você concorda comigo que ele vai querer saber a hora que ele toma banho, a hora que ele veste, a hora que ele vai sair, a hora que ele acha que sabe. Quer ter o domínio. Quer ter o domínio. Tá no controle. Tá no controle, isso aí. E aí, como educar esse filho, né? Eu não posso tirar esse propósito dele. Eu não posso tolir, eu não posso cortar esse propósito É o que você falou, dele. eu tenho que ativar também conhecendo ele, né? Isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso... eu falo assim, que eu preciso ser uma água que contorna uma rocha, porque ele é firme. Então, eu preciso contorná-lo. E aí, ele... Por exemplo, quando ele é menor, eu gosto muito de ensinar assim, ó. Filha, é o seguinte, nós temos que tomar banho, né? E você vai tomar banho antes ou depois do desenho? Porque ele gosta de mandar. Mas você vai determinar no que ele pode mandar. Certo. Entende? Excelente. Ótima tática. E assim também na adolescência, em todos os sentidos. Porque você não pode falar assim, simplesmente toda vez, o tempo... Claro que tem momentos que você fala assim, olha, eu sou autoridade e eu estou definindo agora como vai ser. Ok. Mas você concorda que esse filho, ele o tempo todo vai tentar mandar. Se toda vez você falar, não, aqui sou eu que mando, sou eu que mando, sou eu que mando, que educação é essa? Né? Então, eu preciso o quê? Primeiro, saber que eu sou autoridade, porque se você sabe, ele também vai entender. Sim. Então, assim, a sua postura de autoridade em casa precisa ser, né, como se diz, de autoridade mesmo. E você precisa contornar ele. E aí mostrar pra ele quando ele erra, não batendo de frente, mas assim, o que você poderia ter feito diferente? Ele gosta de desafio, ele gosta de acertar. Então, quando você joga isso pra ele, ele vai pensar, peraí, não, então da próxima vez eu vou melhorar. Porque ele tem esse desafio dentro dele, de sempre querer ser melhor, sabe? Legal. E aí, amar, né? Isso. Como ele se sente amado? O colérico, ele tem uma necessidade muito grande dessa liderança. Então, se você permite que ele lidere, que ele tenha escolhas, ele vai se sentir amado. Porque ele fala, nossa, né? Porque você está ativando ali o propósito mesmo, que Deus o criou, né? Amém. Então, é permitir, dar esse espaço para ele vai se sentir amado. Glória a Deus. E nós precisamos muito dos coléricos, né? Como você Muito. disse, são líderes natos. Isso. E a liderança, ela precisa, né, ser identificada pela mãe, e como você disse, ela precisa de correção para que a criança cresça com liderança, mas com humildade também. Isso. E aí entra o quê? Que nós aqui sabemos, né? Que os nossos filhos, mais do que simplesmente uma educação, eles precisam conhecer Jesus.
Porque é através de Jesus que eles serão cheios do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que traz o quê? Domínio próprio, que traz essa amabilidade que o colérico tem uma certa dificuldade, né? Então, são os frutos do Espírito que vêm realmente ensinar os nossos filhos a serem cada vez melhores, a amadurecerem o seu temperamento, né? É porque os temperamentos não só têm o lado bom, mas também tem o lado, né, que é Isso, desafiador para eles. E o desafiador, não vou falar que é lado ruim, né? Não vou usar essa Sim. palavra. O desafiador é quando nós temos a própria palavra de Deus nos trazendo isso, como dominar, né? O domínio próprio, os frutos do Espírito que você disse. Então, a gente tem até um livro, não sei se você conhece, Os Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Conheço. Né? Foi o primeiro livro que eu li sobre os temperamentos. Então, porque assim, aí aquela parte desafiadora, a gente tem que trazer, né, Cristo para ela. Sim. Trazer a cruz Sim. para nos ensinar, nos moldar e nos forjar da maneira que Cristo nos ensina, né? Nós somos imitadores de Cristo. E Cristo, ele deu um grande exemplo em todas as suas atitudes, comportamentos aqui na Terra. Então, é sobre isso que vocês estavam falando, porque da mesma maneira que eu também tenho aquilo para agregar no meu temperamento, eu também tenho que reconhecer que eu tenho que melhorar Sim, claro. e evoluir e mudar, Sim, né? Sim. Agora, conta um pouquinho do sanguíneo, porque assim, eu quero saber sanguíneo. muito, porque eu sou sanguínea. Somos, eu e a Tati. E eu tenho uma filha sanguínea. Eu também. Dentro de casa, a Júlia, né? Sim. Sanguínea. Então, conta um pouquinho também como que funciona o temperamento sanguíneo, como corrigir, como amar, como se comunicar, porque a comunicação também é muito importante, né? Nesse tempo de educação de filhos. Sim, o sanguíneo é essa pessoa, né, que quando chega muda o ambiente, muda o ar, é sempre muito alegre, sempre muito pra cima, mas ele tem as suas, eu falo assim, ó, que ele sente muito, então, ou ele tá muito feliz, ou ele tá muito triste, né? A gente é muito transparente. Muito Nossa, transparente. É disfarçar, Lei. Isso, não disfarça não. E isso é ótimo, né? Então, ele é uma pessoa muito comunicadora, né? Um filho que vai sempre comunicar. Eu lembro sempre, quando eu vou falar de sanguíneo, eu lembro da pastora Thalita Pereira, que ela falava que a mãe dela incentivava ela a falar, né? Que ela falava demais quando ela era criança. E que o quê? Ela se tornou uma grande pregadora, né? Mas quantas vezes a criança, ela é sanguínea e ela fala muito e a gente fica, não, fica calado um pouco, quieta, fica, né? Porque a gente fica abafando, porque realmente às vezes cansa, né? Verdade. Eu tenho uma sanguínea na minha casa também. E às vezes cansa, mas a gente precisa entender. Olha pra você ver, o que nós precisamos é moldar esse temperamento e não abafar, oprimir, né, esse temperamento. Então, é um temperamento que gosta muito de novidade. E, às vezes, ele tem dificuldade de começar e terminar as coisas, né? Isso é real. E você sabe que foi uma das coisas que eu mais orei hoje, né? Glória a Deus, eu superei isso no meu temperamento. Mas como eu começava e não queria terminar, tipo, perdi a graça pra mim, eu não queria mais continuar. Sim, é porque você já teve aquela primeira conquista, já entendeu como que funciona. Já não tinha interesse mais, né? Chegava outra coisa mais legal Isso, e a gente queria fazer. Isso mesmo. E é tão interessante que isso vem com a maturidade, porque o sanguíneo ele tem muitas ideias, 1000 projetos, né não? Desse jeito. 1000 na cabeça. Olha ali, ó, a filha falando. Concordando. Né? Então, assim, são 1000 projetos. E aí você começa e não vai terminando, vai ficando aquele monte de ponta solta, mas a maturidade faz você começar e terminar, Amém. né? Glória a Buscar Deus em por Deus isso. o que é uma prioridade, porque o sanguíneo tem dificuldade, né, de saber o que é prioridade. Então, o filho sanguíneo, ele precisa de, por exemplo, na educação, né, na escola, vamos falar bem direto, ele precisa de um acompanhamento, para que ele entenda que ele precisa começar e terminar. Né, ele precisa desse acompanhamento, senão ele não consegue parar, concentrar, né? Por quê? Por causa das distrações. Ele é muito distraído, né? Assim, com coisas novas. Como amar esse filho? É permitir que ele seja ele mesmo, né? É ouvi-lo. Se tem uma coisa que o sanguíneo ama, é contar história, é falar. E se você para ouvir, ele vai se sentir muito amado, né? Tem muitas coisas, né? A gente tem tanta coisa, assim, eu não sei como é que tá o nosso tempo, mas... Não, pode. E
Então, assim, a gente precisa dar esse espaço de fala. Ele gosta muito, geralmente, de toque físico, né? Então, Verdade. esse toque físico, a gente entra um pouquinho, não tem muito a ver diretamente as 5 linguagens do amor, mas ele Ajuda. é um temperamento que gosta muito do toque físico, geralmente. A Leide, mais o meu filho, é sanguíneo e não gosta de toque físico. Então, pode ser cultural ali, né? Aquele ambiente que gerou isso nele. Mas, naturalmente, ele é muito expansivo, abraça, cheio de amigos, né? É. Então, é um temperamento incrível, gente. Não, a Júlia, gente, quando ela pega pra contar uma história, mas vai longe. Se eu não prestar atenção, É, isso mesmo. mãe, você não está me ouvindo. Eu falo, meu Deus. Aí eu brinco com ela, essa história não acaba, não. Eu falo, resume, filha, resume. Exatamente. Agora, é interessante, eu sou sanguínea e ela é sanguínea. Eu consigo entender ela melhor porque eu sou sanguínea. O desafio pra mim é entender a Bia, né? Que é uma melancólica e fleumática. Ela tá ali naquele equilíbrio. Então, assim, que eu entendo o temperamento dela, mas eu não vivo ele. Eu vivo sanguíneo, porque eu sou sanguínea. Como fazer isso de uma forma mais excelente? Né? Assim, uma dica para as mães. Porque a Júlia, eu consigo entender melhor porque eu vivo o que ela vive. Isso. Quando eu Olha não- só, é tão interessante porque, ó, é completamente o contrário e geralmente a gente casa com esses temperamentos cruzados. Como Seu meu marido... marido é quase 100% melancólico. Aqueles testes, Sim. ele deu 90 em alguma coisa. Eu fiquei até assustada. Entendeu? A minha filha é melancólica, ela fala: mamãe, se eu me casar com um sanguíneo, não sei se eu vou aguentar. Mas, gente, geralmente, ó, vou falar geralmente. Por quê? Porque o que atrai... Você já parou pra pensar que o sanguíneo, aquilo que ele mais admira, tá lá no melancólico. É centrado. É A verdade. ordem, Não né? é? Organização. A ordem, a organização. Então, naturalmente te atrai. É No verdade. seu inconsciente te atrai. Entende? Então, mas vamos lá, na educação de filhos, né? Então, nós temos uma mãe sanguínea e uma filha. Aqui no livro eu falo todos os cruzamentos. Que legal. É uma mãe sanguínea com um filho melancólico. Essa mãe ela tem que tomar muito cuidado para não invadir o espaço desse filho melancólico, né? Então é o filho que tem menos amizades, que tem menos barulho e ela precisa entender esse espaço. Porém, se esse filho tem uma mãe sanguínea, ele precisa aprender a ser treinado em uma medida por essa mãe. Então, essa mãe, ela precisa entender esse limite e ir treinando, e puxando um pouco. Porque o melancólico, se a gente deixa, né, Bia? Fica. Não é assim? Fica lá. É verdade. Qual que é o erro da mãe sanguínea? É tentar empurrar, tentar puxar e tentar que ele seja outra pessoa. É o exagero. O exagero. Agora, é importante a mãe ir lá e dar uma cutucadinha nele. Por quê? Porque a tendência dele é ficar quieto, é ficar sempre na dele. Então, assim, é muito interessante quando você envolve ele em alguma coisa que você tá fazendo. Quando você envolve ele, por exemplo, em esportes que tem de grupo, entendeu? Porque ele tem uma tendência de gostar de esporte. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele ama natação. Então, assim, ele gosta de natação individual. Aham. Aí eu falei pra minha cunhada, eu falei, coloca em esporte de grupo. Aí ele foi pro futebol e tá amando. Ai, Então que é algo que tira ele da zona de conforto, mas que ele aprendeu a gostar. E isso faz muito bem. Então a gente precisa das estratégias, É né? verdade. Pra ir, como se diz. Verdade. Mas o mais importante, gente, é sempre aceitar o outro como ele é. É verdade. Não tentar mudá-lo. Né? Porque a gente pode inspirar o nosso filho, mas não tentar mudar. Quando a gente tenta mudar, ele entende que você não ama, ele não serve. E isso alguma vai coisa de fechar o errado coração. com Tem ele, alguma coisa de né? errado comigo. E isso fecha o coração. Então, a educação, eu falo isso na escola, eu falo isso em todo lugar. A educação é sobre alcançar o coração. Mas se o outro não se sente amado, querido por você, ele vai fechar o coração. Por que ele vai te ouvir?
É né? verdade. Então, E tem assim, você falando isso, a gente vai lembrando de tanta coisa, né? Porque algumas pessoas falam assim, você falou muito do ambiente que cada um vive, cada temperamento. Eu que sou uma mãe sanguínea, as minhas filhas vão ter influência de uma sanguínea. Porque eu percebo, mesmo a Beatriz sendo melancólica, eu vejo muito traço nela de sanguínea, porque a minha influência é muito grande sobre ela como mãe, né? sim. A Júlia, então, eu potencializo a sanguinidade dela muito mais. Nem sei se é assim que fala. Ela Como já é. hemorrágico. Exatamente. Mas o meu marido também tem influência em cima da Júlia, da parte melancólica. A Júlia é uma Sim. sanguínea que ama ficar em casa. A minha filha. Mas então, é interessante que a gente entra em outro aspecto, né? Tem gente que fala, você só tem um temperamento. Eu acredito que a gente vai definir, para você definir, eu falo, se você definir, entender qual que é o seu temperamento, né, principal ali, você já vai amadurecer muito, crescer muito, né, ter muitas mudanças. Mas eu acho que o ser humano ele é tão complexo, né, pra gente definir em uma coisa só, que eu acredito sim que nós temos temperamentos que têm um aporte, que a gente, sabe, que a gente tem um suporte ali daquele temperamento. E que geralmente a gente é influenciado pelas pessoas que estão mais próximas de nós. Então, a minha filha, ela é super sanguínea, mas gosta de ficar em casa, gosta de assistir um filme, entende? Aham. Então, assim, acaba que tem Então, essas influências. essas influências, com certeza. Interessante, porque assim, eu vejo isso lá em casa também. E tanto na vida das minhas filhas, como também na minha. Eu aprendo muito com meu marido, que é melancólico. Isso me ajuda. E algumas Te pessoas. ajuda, mas pensa, já passou raiva, né? Com Mas você passou certeza. mais raiva nele. Eu Com também tenho. certeza. Eu acho. Eu Não falo é? assim, eu falo pra ele, não, você tem mais paciência que eu, porque pra aguentar uma sanguínea, né, Tati? É verdade, não é fácil. Não é fácil, não. E eu aprendi muito a gostar de ficar em casa com meu marido, que é fleumático. Olha aí. De fato, então, é muito interessante isso, né? A Como gente o vai tempo faz com que a gente mude características, né? É verdade, muito legal. assim, também eu já ouvi falar, não sei se é dessa forma, esse tema, eu não tenho muito conhecimento sobre ele, né, mas a gente estuda de uma forma mais superficial, mas também quando nós vamos amadurecendo e conhecendo nosso temperamento e tentando melhorar, a gente pega o temperamento do outro, um pouquinho de cada um, assim, a parte boa, na digamos, aqui. verdade, a gente vai pensar assim, ó, o nosso alvo é Cristo. É. E aí a gente olha qual é o temperamento de Cristo? Qual era o temperamento de Qual Jesus? que era? Fiquei curiosa. Acho que Ele tem todos um pouquinho, ele é né? completo, ele tem Verdade. tudo. Quando ele precisou ser muito firme ali Ele no foi. templo, né, que fala que ele irou-se porque ele pegou aquele ímpeto ali, por exemplo, do colérico, né, para definir uma coisa, não, aqui não vai vender. E aí ele, né, que fala que ele derrubou as mesas, né, ou seja, ali ele precisava se posicionar. E quantas vezes, por exemplo, o melancólico e o fleumático não conseguem se posicionar? Aí a gente vai lá, por exemplo, em outro aspecto, né? A gente está lá, Jesus está ceando com os discípulos na mesa, tendo ali um traidor. É verdade. Muito fleumático isso, né? Não, verdade. não tá tudo É bem, muito traumático. né? Meu Deus. Então ele, assim, a gente não consegue definir. Ele é Deus, né? A gente não consegue definir porque ele é completo. Amém. Então esse é o nosso alvo. Fiquei feliz. Esse é o nosso alvo. O nosso alvo é realmente expressar cada vez mais Cristo aqui na Terra. Amém. Então, quando a gente amadurece, a gente vai sabendo colocar as virtudes, né? A gente vai melhorando ali as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, a gente vai dependendo dele e aí a gente vai amadurecendo. E é por isso que muitas pessoas mais velhas falam, eu não sei qual que é meu temperamento. Não sabe, por quê? Porque você foi amadurecendo tanto que você já não fica tão irritado mais com aquilo que te irritava antes, Sim. né? Por quê? Porque o Espírito Santo tem feito, tá fazendo um trabalho, né, em nós. E na busca Glórias que nós a temos. Deus. Glória a Deus. Ainda bem. Leide, e estamos falando aqui de idade. Qual a idade adequada para a gente saber o temperamento das crianças? Ótima pergunta.
é o seguinte, até 7 anos, esse temperamento ele não cristalizou, ele começa a cristalizar ali no 7, tipo assim, definir e vai até uns 14 anos. Porém, né, e aí a gente consegue ir vendo qual é esse temperamento. Porém, você concorda comigo que pelo menos assim, bebês lá em casa, eu consigo saber qual é introvertido, qual é extrovertido. Sim. Uhum. Né? Então, por exemplo, a introvertida, que é a minha filha fleumática, gente, eu colocava ela no carrinho, ela ficava Quietinha. eu dava uma peta no culto e ela ficava, sabe? E eu morria de orgulho, achando que eu jurava que eu era a melhor mãe da igreja. Nossa, como eu educo bem. Como eu educo bem. Aí veio a outra, pra me mostrar. Tem nada a ver comigo. Não tem mãe, não? Gente, eu nunca tinha parado sanguínea. pra pensar nisso. Exatamente assim com as minhas. Lembrei Não das é? duas agora, bebês. Meu Então Deus. a gente não define em si o temperamento, mas a gente já sabe que essa criança ela vai, né? Ela tem essa tendência, porque, por exemplo, o extrovertido, a reação não é pra fora. Então é uma criança que chora mais, que pede mais, que dá mais birra. Né? A criança que é mais introvertida, ela é uma criança mais quieta, é a criança que às vezes chora mais baixinho, porque são os traços, né, deles. Então, aí veio a outra, enfim, só resumindo, não para no carrinho, joga comida no chão, aí você pega e vai, eu falo, gente, Jesus, onde eu errei? Ai, meu Deus. Aí a gente entende, né, que na verdade a gente não pode comparar a nossa maternidade com nenhuma outra. É verdade. A gente não pode comparar os nossos filhos com nenhum outro, né? A gente precisa realmente ser grata ao Senhor aquilo que Ele nos deu e desenvolver o máximo a nossa família, né? Amém. Nós somos essa coluna, né, como mães, É para desenvolver verdade, essa família. Glória a Deus por isso. Agora fala um pouquinho dos melancólicos, né? Nossos Vamos. filhos melancólicos, Filhos como lidar com melancólicos. eles, né? Amá-los, como ouvi-los, como comunicar. Então, gente, eu falo que o temperamento melancólico, ele é riquíssimo, riquíssimo. Assim, se a gente for parar para pensar, e é tão engraçado, a Bia vai falar aqui, ó. O que acontece? Quando eu dou palestra, e aí eu pergunto, quem aqui se identificou com colérico? Aí o colérico levanta a mão, e o sanguíneo levanta a mão, e o fleumático levanta a mão. O melancólico nem Aí o melancólico, poucos. Preciso de planilhas pra saber. Você sabe o que acontece? Ele é extremamente perfeccionista, né? Tem uma mente brilhante. E aí, só que ele tem uma tendência a ser pessimista. Então, ele acha que o temperamento dele não é tão bom. Uai, Bia, tá falando com você, filha. Ela te conhece. Ele acha que não é tão também, bom. né? Aí ele, tipo assim, eu não vou assumir que eu sou melancólico aqui, né? Tipo assim, mas é um temperamento, gente, muito incrível. Os maiores pensadores, né? Os melhores métodos foram criados por melancólicos. né? Uau. Então, o que a gente precisa entender é que esse melancólico, ele precisa desenvolver nos seus relacionamentos, né, com respeito. E aí, quando ele vai se desenvolvendo... E outra coisa, como ele é perfeccionista, você falou da procrastinação. Por que ele procrastina? Porque ele acha que ele nunca está bom. Nunca tá bom. Ele nunca estudou o suficiente, ele nunca tá bom o suficiente. Então, ele precisa de mais, E aí, ele deixa para depois, né? Então, às vezes, assim, vai escrever um livro. Não, ele sempre tá revisando aquele livro, porque o livro nunca ficou tão bom, né? E aí, então, assim, a gente precisa entender esse processo. E aí, tem momentos que você tem que falar assim, ó, filha, é o seguinte, vai desse jeito mesmo. Não, mas... Não, vai, você vai experimentar, né? Vencer isso aí hoje, agora. E aí, a hora que ele vê que ele venceu, que ele, tipo assim, que deu certo, aí ele fica muito feliz com ele mesmo, né? Então, ele vai se sentir muito amado quando ele é respeitado no seu espaço, né? Mas você não pode deixar ele muito no cantinho dele. Tem muitos melancólicos que, por exemplo, não gostam muito de toque físico, né, dessa palavra de afirmação o tempo todo, mas eles precisam. Então, você, com um jeitinho, você precisa ir lá, dar um beijo, Eu sei dar um abraço, né? Entrar no quarto, porque ele gosta de ficar no quarto dele e tal. Então, a gente precisa, aos poucos, ir entrando nesse mundo dele, né? E aí, ele vai se sentindo amado. Porque se a gente deixa... Porque você fala, não, eu vou respeitar, deixa lá. Aí ele pensa, minha mãe nem lembra que eu existo, né? É porque eles são tão na deles, né? E aí eles vão pensar, meu Deus, eu sou insignificante, pra que, né? Eu tô aqui. Porque eles já são tão assim. Eu me lembro quando a Bia era um pouquinho menor, 6, 7, não,
Era 10, acho que foi 10 anos. 9 para 10 anos, ela era muito tímida. E as professoras falavam assim na escola, ela não participa, né? Aham. Ela não fala, ela é muito quietinha. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu posso fazer? Eu coloquei ela num teatro musical. Ela tinha 8, 9? Por aí, né, filha? E o teatro musical Ótimo. era canto, dança e o teatro. Gente, como ela desenvolveu? Eram várias Entendi. pessoas, né? E era um grupo, eles E faziam foi em simples, grupo. ela queria, ê, Não, que não legal, foi, eu vou. não. Não, Eu falei pra ela, é né? importante pra você se desenvolver. Eu falei pra ela assim. Eu tive que, né, ser a mãe, talvez chata naquele momento, mas também responsável por ela, Isso. levando ela pra esse lado e foi maravilhoso. A Beatriz, ela é uma melancólica, mas ela é muito posicionada. Ela fala o que ela pensa. Ela tem que entender, porque se eu falo não, ela quer entender o meu não. Sim. Se eu não dou a devida atenção que ela acha que deveria, ela também fala, não, deveria ser diferente, Ela aprendeu a mãe. se expressar. Isso, Isso é muito, ela se muito expressa, porque nem importante. todos os melancólicos se expressam. Não, eles emburram Nossa, fica, é verdade. né? Graças a Deus, meu marido mudou muito, mas ele emburrava tanto. Te amo, amor, eu te Não amo. posso nem falar. Fleumático também, o meu. Dessa forma, também emburrava muito, mas hoje já conversa. Gente, amor. eu emburrava, que vocês não acreditam. Você é qual? Sou fleumática. Ah, Pensa, uma fleumática que conversa muito. ai, que bom! Você foi ativada Eu nesse fui lado. ativada. Fui, mas fui mesmo. Eu era bem mais quietinha, caladinha. A gente não falou, né, do filho fleumático. tem um verdade. fleumático. O filho fleumático, ele é aquele filho que eu falo, é um filho pote. Aonde você põe, ele fica. Filho pote, adorei. Por quê? Porque ele aceita muito bem as influências externas. E é aí que mora o perigo. Porque se ele aceita tudo, o ambiente que ele tá vai moldar ele. Uma vez eu peguei a aula com uma pessoa, agora eu já até esqueci o nome, porque tem tantos anos atrás, mas que ela fala que o filho fleumático, a pessoa fleumática é como uma trepadeira em um muro. Ela precisa do muro para se sustentar, para se posicionar. Senão, ela fica rasteira. Ela não cresce. Então, a gente precisa entender esse filho fleumático e desenvolver ele, colocando ele em ambientes que vão puxar ele. E aí ele vai. Porque ele se molda muito fácil ao ambiente. Então, se você coloca ele num ambiente saudável, ele vai embora. Agora, se você coloca ele num ambiente negativo, que não é saudável, ele também absorve tudo. Uau. O fleumático, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque ele vive no mundo dele, né? Isso. Eu brinco que é o mundo de Bob, dos fleumáticos. Sim. Ele Fica lá. Aham. Ele precisa de ficar sozinho na Isso, caixinha do aham. nada, né? Ele faz tudo mais lento, ele é mais devagar para fazer as coisas. Então, assim, minha filha me matava, porque assim, tá, a gente acorda e tal, ir pra escola, não sei o que, ela tá lá sentada no banheiro. Vamos, tô atrasada. E ela... Aí você fala, filha, vamos. Aí você tá, como se diz, agoniada já, e ela tá lá, tranquila, dando um passo, depois do outro. Não anda, não Sente a corre, paz não. desse lugar. Isso mesmo. Verdade. O fleumático precisa de paz, né? De paz Precisa de paz. para viver. E nós, barulhentas como somos, né? Verdade. Não, e aí ela tem que é tomar uma cuidado. sanguínea muito evoluída. Porque ela tá muito quietinha. Verdade. A amiga está tímida? Ah, um pouquinho. Ah, então tá bom. Mas assim, o que você diria para as mães, né, que têm filhos que têm temperamentos diferentes para lidar com eles e sem essa culpa? Porque a mãe, eu acho que se culpa tanto, né? A gente que é mãe, lógico que eu tive minha fase de culpa. Nossa, eu achava que eu era a pior mãe do mundo e isso Deus curou dentro de mim. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, como dizem. Exatamente. Sim. O que você poderia também trazer dentro dos temperamentos para as mães, nesse sentido de culpa, de achar que eu aprendi isso muito tarde, né? Ou eu nunca entendi o meu filho, nesse sentido mesmo. Primeiro que nunca é tarde para você aprender. E para você fazer diferente, né? Amém. Eu acho que cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá para fazermos diferente, né? Agora, a culpa, eu sempre ensino assim. A culpa, ela precisa ser sua amiga. E não a sua rival. Então, como que a culpa é sua amiga? Tá, sentiu culpa. Peraí.
que você está querendo me dizer? Não, isso faz sentido. Então, o que eu posso melhorar? Não, isso nem faz sentido, nada a ver. Então, tchau. Nossa. Ótimo. Entendeu? Ah, não. Por exemplo, a culpa de você estar muito ausente. Tá trabalhando muito. Peraí. Essa culpa, ela tá querendo te falar alguma coisa. Faça dela uma amiga. Peraí, o que você tá querendo me dizer? Eu tô trabalhando muito mesmo? É temporário? Não é temporário? É uma vida que eu escolhi? Então, o que eu posso fazer quanto a isso? Ah, não, eu acho que agora eu vou tentar almoçar em casa. Entendi. É o que você conseguiu? Então, tchau, culpa. Agora, eu agi, eu fiz algo. Você só não pode ficar lá, ai, né, lambendo ali aquela culpa, aquele vitimismo. Não. Então, resolva aquilo que é possível e dá tchau pra culpa. Amém. Perfeito. Que lindo isso. Leide, fala um pouquinho do seu livro para nós. Então, esse livro nasceu desse tempo que eu falei pra vocês, né? Que eu fiz, eu fui conhecendo, estudando, me aprofundando. Eu gravei uma vez um curso sobre os temperamentos, ele tá até guardado lá, dos filhos. Por quê? Porque transformou minha casa. A minha filha, fleumática, né? Que era super quietinha, caladinha, que eu não percebi, mas eu não queria, eu me via nela. E eu não queria que ela fosse como eu. Então, eu não queria que ela sofresse as coisas que eu sofri. Eu não queria que ela fosse chamada de lerda. Entendeu? Então, assim, o que eu fazia? Eu sujigava, eu tentava, sabe, fazer com que ela fosse diferente. E quando eu percebi isso, né, nesses estudos e tal, eu entendi que, na verdade, eu precisava de cura. Amém. Porque eu não me aceitava. Eu achava que o meu temperamento não era legal. E aí eu trouxe tudo isso aqui para o livro, né? Eu dou meu testemunho de como que eu entendi isso, né? Da minha cura, do que aconteceu com a minha filha quando eu entendi isso. E trago conteúdo mesmo, explicando o que é o temperamento, que temperamento... como descobrir o temperamento. Eu trago aqui, tem 12 promessas para as mães, porque por causa dessa culpa, né, que a gente tem. Então, eu encerro o livro falando, né, dessas 12 promessas para a mãe. E aqui eu também falo do temperamento, por exemplo, da mãe colérica com o filho sanguíneo, com o filho fleumático, com o filho, a mãe sanguínea com o filho sanguíneo. Então, eu faço todos esses cruzamentos, né? E nasceu dessa transformação, sabe? Despretensiosamente. Eu não pensei assim, vou sentar e escrever um livro. Não, aí um dia eu fiz várias lives, né? Já tem muitos anos que eu fiz as lives, tem até que voltar a fazer. Mas um dia minha amiga falou, Leide, por que você não escreve um livro desse? Não tem, assim, no mercado dessa forma que você fala. Aí eu falei, você acha? Ela falou, eu preciso ler, eu quero ler. E aí ela é dona de uma gráfica, de uma editora aqui em Goiânia, a Gráfica Kelps. E aí ela falou, não, nós vamos lançar esse livro. Gente, em um mês. O que eu fiz? Peguei todos os roteiros das minhas lives. O livro estava pronto. Oh, glória a Meu Deus. Ainda bem que você Pronto. guardou essas lives, né? Que Pronto. bênção. Então, assim, e assim, graças a Deus, quando eu lancei, foi um sucesso. Eu ouvi tantas pessoas falarem, tantas mães falarem assim, Leide, é o primeiro livro que eu leio até o fim. Ó, Sabe? que bem. Então, para mim, foi um testemunho tão grande, porque a pessoa... é o meu segundo livro escrito. Eu tinha escrito um devocional para criança de 21 dias, junto com mais 2 amigas. Mas esse livro já tinha sido profetizado há muito tempo atrás, mas eu achava que não era para mim. Sabe aquele negócio assim... Eu falei, nem sabe o que ele tá falando, sabe? Tipo assim, quando você não dá crédito. Sim. E aí nasceu esse livro, né? E eu quero dar ele para você. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Seja muito Leide. útil aí, de Amém, repente. De vou vez em ler. quando até eu volto lá e olho. E como que eu faço se alguém quiser comprar? No esse link da minha bio, do meu Instagram, Leide Rodovalho, Leyd Rodovalho. Tem no link da bio, você pode comprar ele, você pode ver também, se vocês quiserem, né, ver também o do devocional, né, para criança, até 10 anos, muito lindo também, que ele chama Infância em 3D. Devocional, diversão e deliciosos lanchinhos. Então, cada dia de devocional tem uma receita e tem uma brincadeira. Ai, que Uau! legal. Leide, você comentando sobre o livro, eu achei muito interessante. Fala um pouquinho sobre essa parte da pessoa aceitar seu temperamento. Porque, às vezes, por tantas palavras negativas,
começa, não, eu não quero ser assim. E começa a mudar isso, e a identidade que Deus deu para a pessoa, né? Ou para criança, para adolescente, até para um adulto. Como seria isso? É Né? justamente isso. Ontem e hoje eu dei aula justamente sobre isso, sobre os rótulos, sobre a nossa autoimagem. A nossa autoimagem, ela vai sendo formada por aquilo que as pessoas vão falando para nós. Então, se, por exemplo, se a gente está no meio de pessoas sempre muito agitadas, por exemplo, eu, né, meu pai era sanguíneo, minha mãe melancólica, e eu acabava que eu andava muito com meu pai. Então, e as minhas amigas e todas eram mais expansivas que eu. E eu sempre fui chamada de lerda. Eu sempre fui, tipo assim, aquela voada. Aquela pessoa que parece que não pode ser, não é confiável. Por quê? Porque ela vai esquecer. Sabe? Ela é distraída. Ela tá no mundo da lua. E assim, eu cresci. E eu achava que eu realmente era isso. Você acha que alguém que vive no mundo da lua vai escrever um livro? Amém. Vai ter um projeto, por exemplo, um projeto de educação socioemocional único no Brasil? Nunca. Para isso acontecer, eu tive que entender que Deus me criou desse jeito e eu precisei cessar as vozes que eu tinha escutado a vida inteira. E vira e mexe, a gente sabe, elas voltam, né? Isso é E aí a verdade. gente tem que ir de novo e falar, não, isso não é a verdade sobre mim. Né? Isso não é verdade sobre mim. Isso não é o que Deus diz. Eu até ensinei hoje para os meninos. Imagina, quando Deus não olha para nós e vê o nosso comportamento, a nossa falha. Ele nos chama pelo nosso propósito. Então, assim, ele olhou para Abraão, ele não viu a esterilidade. Ele chamou ele pai de multidões. Amém. Né? Amém. Ele olhou para Gideão medroso, o menor da menor tribo, olhou para ele e falou assim, valente. Amém. Então, é isso que Deus nos chama. Ele nos chama pelo nosso propósito e não pelo nosso comportamento. Tem coisas que a gente vai precisar desenvolver mesmo, né? Mas esse entendimento, ele exige essa maturidade da gente, tipo assim, cessar essas vozes que você talvez ouviu a infância inteira, né? E a gente tomar cuidado para não fazer isso com os nossos filhos, né? Verdade. Então, a gente vai errar? Vai. Até bom, vou falar isso. Deixa eu te falar, você vai errar, eu vou errar, nós vamos errar. O que nós não podemos é permanecer no erro. Então, quando vem a revelação, pede perdão para o seu filho, senta, conversa, sabe? Volte atrás naquilo que pode ser, né? Que você pode corrigir. Tá tudo certo isso. Né? Então, errar a gente vai. Até mesmo os erros que nos fazem, né, ser quem nós somos hoje, né? Sim. Então, que nos fazem ter, como se diz, rompido com esses rótulos, com esses erros dos nossos pais. Sim. E nos fez fortes hoje, né? Faz parte da nossa autenticidade, né? Amém. Da nossa vida. Eu já tive que pedir muitas desculpas para as minhas filhas. Verdade. E não tenho vergonha disso. Eu acho que a gente tem que tirar essa cultura de que mãe e pai não erra. Pelo contrário, nós erramos e Sim. nós somos capazes de reconhecer isso e de pedir desculpa para os nossos filhos. E isso a gente ensina eles, porque eles um dia serão pais, Sim. né? Então, assim, quando eu sempre tive isso comigo e em oração, eu sempre falei com Deus, Senhor, o dia que eu errar com os meus filhos, me dá essa revelação para que eu possa chegar nelas e pedir perdão, porque eu sei que eu vou errar, eu não sou perfeita. A gente nasce um filho, nasce uma mãe. Sim. A gente cresce junto com eles, né? Sim, nossa. Lógico que tem uma diferença por causa da idade, mas nós estamos também em constante aprendizado de ser mãe, nessa Sim. busca de fazer o nosso melhor. Então, assim, tirar essa cultura, essa imagem de que pai e mãe não erra. E, pelo contrário, eu acho louvável quando uma mãe consegue reconhecer o seu erro, pedir perdão para o seu filho, porque isso realmente você consegue alcançar mais o coração do seu Isso. filho fazendo Verdade. isso, essa humildade, né? Você mostrando. Eu faço questão de falar, gente, eu falo para as meninas, eu vou errar com vocês. Não se iludam. Eu não sou a mãe perfeita. Mas o dia que eu errar, se vocês puderem me falar, eu quero que vocês tenham essa liberdade e a gente vai consertar. Porque isso é Sim. família, né, Leite? Sim, sim. Gente, o único que não vai errar conosco é o Senhor. Verdade. Né? Eu falo, olha, eu vou errar, o papai vai errar, mas o Senhor nunca vai errar com Amém. você. Glória a Então, Deus que Ele por seja o alicerce da sua fé, da sua vida,
Porque nós somos humanos, né? E quando os nossos filhos são pequenos, eles acham que nós não erramos, né? É incrível como eles nos olham com admiração. Sim. E você falou um pouquinho sobre isso, sobre linguagem do amor. Eu gostaria que você nos explicasse mais. O que é isso, linguagem do amor? É verdade. Então, esse estudo é um estudo muito lindo. Tem um livro, né, As 5 Linguagens do Amor. Inclusive, tem ele para criança, né? Para a gente entender como a criança pensa, como ela reage às linguagens do amor. São 5. Vamos lá, vou lembrar de todas. Presente. Então, às vezes a pessoa se sente amada quando ela ganha um presente. Mas não pense você que é um presente que tem que ser caro. Não, é um presente significativo. Sabe aquele presente que, por exemplo, você tá passando na rua e você vê uma flor. Fala, nossa, eu vou levar pro fulano. Aí, quando ele ganha aquela flor, tem tanto significado. Tipo, eu lembrei de você. Eu lembrei de você. Uhum. É esse tipo de presente, né? Ou talvez até tenha sido caro, né? Não é sobre o valor, mas é que você lembrou daquilo que a pessoa gostava, queria, foi lembrada. Tem as palavras de afirmação, que a pessoa vai se sentir amada quando você fala assim, muito bem, né? Eu te amo, eu gosto de você, eu confio em você, eu acredito em você, né? Você é capaz. Isso fala, nossa... Né? Se ela tá falando isso, eu acredito e eu me sinto muito amado. O outro é tempo de qualidade. O tempo de qualidade é esse tempo que você, assim, vai olhar no olho, vai parar e dar atenção para aquela pessoa. Né? Esse é um dos meus, né? Que eu gosto muito, assim, de parar e ter esse tempo, assim. Amo, por exemplo, quando eu tenho tempinho de parar e sentar com uma amiga que há muito tempo eu não vejo, eu gosto. Bom, presente, palavras de afirmação, tempo de qualidade. Me ajuda, gente. Toque físico. Toque físico. Então, meu marido e minha filha mais nova, eles são toque físico. Gente, é o tempo inteiro. E eu, assim, eu não sou. E eu aprendi com ele. Então, aprendi o abraço, aprendi o beijo, abraçar as minhas meninas e beijar e deitar junto, tudo com ele. Porque ele é, assim, grudado. E o último gente, me atos ajuda. de serviço. Atos de serviço. É quando você serve, por exemplo, tem mulheres que a linguagem de amor é atos de serviço. Então, quando o marido lava a louça, entendeu? Ganhou E às vezes é o filho, né? O filho, por exemplo, é atos de serviço. Aí você vai e prepara um lanche de uma forma que ele não tá esperando. Ou você vai lá e organiza o quarto dele. Ah, mas ele que tem que organizar, tá? Mas um dia você ir lá e fazer isso pra ele, você tá falando, filho, eu te amo com as suas ações, né? Então, é algum conhecimento também que é transformador, que a gente precisa trazer, porque normalmente a gente ama o outro com aquilo que a gente gosta de ser amado. Verdade. É né? verdade. Eu passei por isso ontem com a minha sanguínea de 7 anos. O dela é toque físico. E eu olhei bem no olhinho dela e falei, filha, mamãe te ama, você é uma bênção, um presente do Senhor. Palavras de afirmação, que é o meu e o da minha filha mais velha. Aí ela, mamãe, eu também te amo, mas não ligou muito, né? Eu falei, agora eu vou te pegar e vou te dar 1 milhão de beijos. Aí? E o olho dela brilhou e ela começou a rir, vem mamãe, brincando assim. Então, nós precisamos sim saber a linguagem do amor dos nossos filhos. Faz toda a diferença. E eu quero te fazer uma pergunta. A minha filha que é sanguínea, e a linguagem do amor dela é toque físico. Uma palmada, uma chinelada pode causar algo nela diferente? Com certeza. Você imagina, se o toque físico, ele é uma linguagem de amor para ela, se você não tem esse toque como um carinho, mas sim como uma punição, como se diz, amplia 1000 vezes dentro daquela pessoa, daquela criança, aquele sentimento negativo. Então ela vai sentir raiva, ela vai falar, ela não me ama, ela não gosta de mim, sabe? Você suscita a ira mesmo no seu filho, porque você tá indo bem de encontro àquilo que é mais importante para ele. Uau, é interessante isso. Agora uma perguntinha também pra gente finalizar aqui. Eu ouvindo você falar, eu sou tempo de qualidade e palavra de afirmação. Para eu expressar que eu amo, para alguém expressar que me ama, tem que fazer essa linguagem. Mas e Isso. para eu também vou expressar da maneira que eu
É aí que a gente erra. Ah, Porque para você expressar, por exemplo, a sua linguagem de amor para a Júlia e para a Bia, você tem que descobrir qual é a delas. delas. Então, pra E elas, aí- eu tenho que fornecer o que é delas, não o que é meu. Isso, é o que é delas. E é isso que é o amor, gente. Isso que é o amor de Deus por nós. Né? É um pouco do reflexo desse amor dele por nós. Então, é um amor incondicional. Então, eu faço não porque eu gosto. Eu tô lá fazendo comida, muitas vezes, né? Tem mulher que fala, não cozinho. Peraí, mas seu marido, seu filho, eles gostam disso, né? Então, assim, vença um pouquinho isso. Eu falo assim, ó, no Experiência do Lar, sempre que tem a turma, tem alguém que fala assim, ó. Ai, Leide, nem não gosto de cozinhar, não. Eu falei, deixa eu te falar. Um mousse de maracujá você tem que aprender. É tão Os seus filhos têm que falar assim: um mousse de maracujá da minha mãe é o melhor. Tem que ter, a gente tem que ter uma receitinha, a gente tem que ter uma coisinha que a gente faz pra eles que marca, né? Que gera uma memória afetiva É verdade. na cozinha também, não Aquele é? cheirinho pra eles lembrar. É uma Não memória é? da infância. A Da gente tem muitas, infância, né? Eu acho que isso é muito importante. A Júlia, ela ama minha comida. Eu fico pensando, não faço nada mirabolante. Ela ama por si só. Verdade, ela falou muito bem da Não sua é? comida pra Então, gente. E se você for comer, é uma comida simples, mas ela tem essa memória com ela. Eu não sei aonde foi criado isso num momento da vida dela. Mas ela, quando eu fico alguns dias sem cozinhar, devido à demanda, né? De coisas que eu preciso fazer, ela fala: mãe, eu tô com saudade da sua comida. Que dia que você Olha. vai cozinhar? Então, mesmo que a minha linguagem não seja ato de serviço, eu preciso entender, né? Como você Isso. disse, A né? linguagem do outro. Isso. Gente, nós precisamos ir de encontro ao outro. É isso que faz toda a diferença no relacionamento. Eu vou de encontro a ele. Então, eu sei que ele gosta, que ela gosta, eu sei que ele é assim, então eu vou me esforçar. Eu vou matar o meu eu vou matar a minha vontade, o meu ego e vou servi-lo com o que ele gosta. É verdade. Gente, isso é amor. É verdade. Né? É verdade. Nossa, Leide, que tarde maravilhosa. Quanto conhecimento nós adquirimos com você aqui. Foi tão gostoso, gente. Foi Eu não vi nem o muito tempo bom. passar. Foi Uma mesmo, delícia. gente. Leide, muito obrigada por todos os ensinamentos. Assim, eu aprendi muito, eu amei te ouvir, quero aprender mais. Teremos outras oportunidades. Já tô pensando em mil Vamos coisas. ter. A sanguínea aqui já tá pensando em mil temas. mil coisas pra gente fazer juntas, né? E você falando como é gostoso isso, como Deus, ele é maravilhoso, né? Nos dá essa oportunidade de estarmos realmente compartilhando, aprendendo juntas e crescendo juntas. Eu espero, assim, que esse podcast alcance realmente os corações das mães e das mulheres Amém. que estiverem nos ouvindo. E você sempre tem o projeto está de portas abertas para a tua vida. O que você precisar, você pode Amém. contar com o projeto Amigas do Reino. E muito obrigada pela sua presença. Se você quiser deixar um recadinho aí para as mulheres, fique à vontade. Primeiro, agradecer vocês, né? Muitíssimo obrigada por esse tempo. Foi uma delícia, foi ótimo. aham. E para as mães que vão nos assistir, né? Eu quero falar para você que sempre há tempo para você fazer algo diferente, né? Nunca está perdido. Mas meu filho é adolescente, tem ficado muito distante. Não, vai de encontro a ele, né? Você não pode desistir. Você é a atalaia, você é a coluna que o Senhor levantou nesse tempo na vida dos seus filhos. Amém. Né, aí na sua casa. Então não desista, procure mulheres, procure conselhos, mas, sabe, fique firme, porque esse é o nosso chamado e esse tempo vai passar. Né? Esse tempo passa, o tempo da nossa oportunidade com os nossos filhos vai no máximo até 18 anos. Então nós precisamos discernir esse tempo, né? Verdade. Então é isso, né? Estamos Amém. juntas, né? Eu também me coloco aqui à disposição para o que vocês precisarem, né? Elas também, para perguntas, enfim. Eis-me aqui. Obrigada, meninas. Obrigada a gente. Nós que agradecemos. Muito obrigada, amigas do Reino. Estamos muito felizes por mais um Pod Ar aqui com a nossa convidada especial, Leide Rodovalho. A gente se vê. Tchau. Tchau.